atualização da carteira do canal. Quais ativos eu comprei? Será que eu vendi alguma coisa? E os dividendos já caíram? Fica até o final desse vídeo que eu te conto. Mas se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te atualizar. Esse é o terceiro episódio de uma playlist que eu criei aqui, onde eu mostro na prática os meus investimentos mês a mês. O primeiro episódio foi gravado em junho de 2025. Já gravamos o episódio de julho e agora estamos gravando o de agosto. Nossa meta é atingir 10 mil em investimentos em um ano, ter uma rentabilidade acima do CDI e aproximadamente R$ 50 em dividendos mensais. E se você quer acompanhar essa trajetória, já curta esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Agora vamos para a tela do computador, que eu vou te mostrar quais aportes eu já fiz nesse mês de agosto. Então vamos lá. Aqui no Investidor 10 a gente já percebe que algo mudou, né? Aqui já consta a nossa aplicação do mês de agosto, na tela de lançamento. Detalhe, eu vou mostrar agora quais ativos eu comprei, mas no final do vídeo eu vou justificar quais motivos me levaram a adquirir esses ativos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro ativo que eu adquiri nesse mês de agosto foi a ação da CEMIG. Adquiri a quantidade de 28 ações no dia 6/8, no valor de R$ 10,29, totalizando R$ 288,12. Fechando assim a quantidade de 30 ações. Eu já tinha duas, comprei mais 28, fechou 30 ações. Ainda no dia 6, eu investi em um CRI, um CRI, disponibilizado pela Ópia, que está oferecendo um pós-fixado de IPCA mais 10%, quer dizer, uma excelente oportunidade. Eu investi aqui R$ 159,58. Existem muitas outras oportunidades na renda variável, mas a renda fixa no momento está muito atraente e eu preciso diversificar a minha carteira, que hoje está centralizada mais em ações do Banco do Brasil. Eu entendi que esse investimento é uma boa oportunidade. E hoje, dia 8/8, para completar o nosso aporte, eu adquiri 3 cotas do fundo imobiliário XPML11, no valor de R$ 101,32, totalizando R$ 303,96, fechando assim a quantidade de 5 cotas. Então esses foram os ativos adquiridos agora no mês de agosto. Então vamos ver como vai ficar a nossa carteira a partir daqui. Em resumo, podemos ver a evolução do patrimônio. No entanto, no momento ainda estamos em prejuízo aqui de R$ 115. Porém, como eu já falei em vídeos anteriores, como se trata de renda variável, isso é comum. Pode ter um prejuízo de 115 em um mês e um lucro de 800 em outro mês. Então, o importante é ter consciência que os aportes foram feitos corretamente e em ativos que tendem a se valorizar com o tempo. Aqui nossa carteira ficou um pouco melhor dividida, né, porque a gente ia ter um peso muito grande aqui em ações e nem é questão de ter esse peso em ações. É porque a gente vai ver lá na frente que o maior peso está em apenas uma ação, que é a ação do Banco do Brasil. A ação essa que eu queria ter comprado mais. Porém, para a gente conseguir aqui diversificar melhor, eu achei mais interessante a gente adquirir outros ativos e deixar a ação do Banco do Brasil para a gente aportar no próximo mês. Então a gente está aqui 53% ações, 18% fundos imobiliários, 11% no Tesouro, 11% em ETF internacional e 5,5% em renda fixa. Detalhe que a renda fixa e o Tesouro fazem parte da mesma categoria de ativos. Eu não sei por que aqui no Investidor 10 ele está contabilizando como categorias diferentes, porque o Tesouro Direto faz parte da renda fixa. Então a gente pode dizer que basicamente temos aí 17% na renda fixa. A meta no mínimo é chegar a 30%. Então ainda precisamos diversificar melhor e isso a gente vai fazendo no decorrer do tempo. Aqui em ativos, né, como a gente viu, temos 60 ações do Banco do Brasil e 30 ações da CEMIG. Nosso preço médio no Banco do Brasil é de 21,21 e na CEMIG 10,33. Fundos imobiliários, por enquanto, temos apenas o XPML11, 5 cotas. ETF brasileiro não temos nenhum. ETF internacional temos o IVV. Agora temos um investimento no Tesouro Prefixado, ali, apenas 11% da carteira. E esse CRI, que foi um investimento recente, a rentabilidade de IPCA mais 10%. Agora vamos aos proventos. E para minha tristeza, não temos ainda nenhum dividendo, ou juros sobre capital próprio, ou rendimento disponível. Porém, já estamos de olho aqui porque o Banco do Brasil e o XPML11 tendem a anunciar a distribuição de dividendos ainda esse mês. Então, a gente está aqui aguardando. Assim que for realizada a distribuição, eu vou gravar um vídeo aqui para mostrar
os primeiros dividendos recebidos dessa carteira de investimentos. Então, não deixe de acompanhar aqui no canal. Aqui tem a evolução do patrimônio. No momento estamos em prejuízo, no valor de R$ 115. Estamos com rentabilidade negativa em 7,40, enquanto no mesmo período o CDI rendeu 2,44. É justamente nesse momento que conseguimos ver se você tem o perfil arrojado ou conservador. Normalmente, quem tem um perfil conservador, quando vê uma queda assim, se desespera. E o arrojado não, é aquela pessoa que tem uma consciência que isso faz parte do jogo, está disposto a correr esse risco e sabe que lá na frente isso vai ser recuperado. Aqui é a rentabilidade mês a mês, aqui é a parte consolidada. Ele vai mostrar aqui quanto temos em ações, em fundos imobiliários, tesouro. Nesse ETF internacional eu quero expor um pouco mais do meu patrimônio. Então aí eu tenho em mente ainda de fazer alguns aportes lá fora. Posição atual dos ativos, então aqui ele vai mostrar, como eu havia dito. Banco do Brasil está com um peso enorme na carteira, 41%. Porém, quando a gente gravou o primeiro vídeo, o peso era muito maior. Praticamente tinha só Banco do Brasil. Então, hoje o Banco do Brasil está com um peso de 41, XPML11 um peso de 18, CEMIG um peso de 11, aí tem o Tesouro Pré-Fixado, o ETF VV e o CRI que eu adquiri recentemente. Então, a gente vai balanceando essa carteira no decorrer do tempo. Nós não vamos vender algum ativo para balancear. Nós vamos balancear com os novos aportes. E aqui a exposição no exterior. Apenas 11% da carteira tem exposição lá fora, mas está em meus planos expor uma quantidade muito maior dessa carteira, seja através de ETF, como é o caso, a gente já comprou o ETF VV, ou de ações, onde a gente pode adquirir ações de empresas como Apple, Microsoft, Google. Então a gente também tem essa ideia de adquirir algumas ações lá fora. Posição das ações por setor. Aqui nós temos setor financeiro e utilidade pública. Posição das ações por segmento, energia elétrica e bancos. Aqui eu tenho a intenção também de diversificar bastante, no mínimo 6 ações de setores bem diferentes. Aqui nós temos Banco do Brasil, CEMIG, fundos imobiliários, por enquanto. Só temos um, que é um fundo de tijolo. E esse fundo de tijolo é um fundo de shopping e recebe o aluguel das lojas. E esse valor do rendimento é dividido entre os cotistas. Apenas esse, XPML11, o ETF, por enquanto, só o internacional, renda fixa, por enquanto, só o Tesouro Direto e o CRI. Interessante aqui, lá no gráfico, o investidor 10 apresentou Tesouro Direto e o CRI como ativos de uma categoria diferente. Aqui ele juntou tudo como renda fixa, como eu falei no vídeo, porque isso tudo é renda fixa. Tanto o CRI é renda fixa, quanto o Tesouro Direto é renda fixa. Metas. Aqui em metas, a gente pode ver que já houve um progresso. E no momento estamos com 27% da meta concluída. Inclusive, um detalhe interessante que aqui no Investidor 10 ele dá um mês estimado. Ele dá uma estimativa para a conclusão baseada nos históricos, nos aportes. Então, baseado no que já foi aportado, ele estima que a gente vai concluir essa meta lá em junho de 2026. Porém, a gente precisa concluir isso até maio, porque a meta é um ano. A gente começou em junho de 2025 e precisamos concluir até maio de 2026. Proventos. Como eu disse, ainda não recebemos aqui nenhum provento, mas estamos aguardando aí o Banco do Brasil e o XPML11, que devem anunciar dividendos ainda esse mês. E agora eu vou te contar os motivos que me levaram a adquirir esses ativos no mês de agosto. A vontade mesmo era adquirir mais ações do Banco do Brasil. Porém, temos uma responsabilidade quando montamos uma carteira de investimentos. E cada ativo dentro dessa carteira de investimento tem uma função. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui explicando qual a função de cada ativo dentro de uma carteira de investimentos. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira assistir esse vídeo e entender de fato o propósito de uma ação, de um fundo imobiliário, de um ETF, de um investimento lá no exterior. E por isso eu não poderia apenas continuar comprando só o Banco do Brasil. Então, para diversificar, procurei oportunidades que fossem tão boas quanto as ações do Banco do Brasil estão apresentando no momento. E por falar em diversificação, foi que pensei em aportar no XPML11, um fundo imobiliário muito bem gerido, pagou aí mais de 10% de dividendos no último ano de forma isenta de imposto de renda, tem uma boa liquidez diária e ainda está com desconto em seu valor patrimonial de 14%. Ou seja, é como se eu estivesse comprando um imóvel que vale 1 milhão por 860 mil. Então isso, sem dúvida, é uma grande oportunidade.
E esse fundo apresenta uma característica que particularmente me chama muita atenção, seja em fundo imobiliário ou ações, que é quando o ativo consegue entregar um dividendo crescente. Quando a gente olha para o passado, o fundo imobiliário pagou um dividendo muito menor do que ele está pagando hoje. Nesse caso, podemos concluir que se o fundo consegue aumentar o seu dividendo, como consequência também vamos ter uma valorização da cota no futuro. Uma outra oportunidade tão boa quanto a ação do Banco do Brasil é, sem dúvidas, a ação da CEMIG, uma empresa de energia elétrica que está no setor perene e pagou mais de 18% de dividendos no último ano. Vale destacar que a ação tem, ano após ano, seu faturamento subindo e, como consequência, vem pagando um dividendo cada vez maior. E um dado que me chama muita atenção para a CEMIG é que ela está apresentando, no momento, um PL de 4, que significa basicamente que se a empresa estagnasse no momento e não conseguisse evoluir o seu faturamento, demorariam 4 anos para ela ter de lucro o que hoje custa o preço da ação. Porém, como eu acredito que a empresa vai continuar evoluindo como ela evoluiu até aqui, ano após ano, faturamento subindo e dividendo crescente, eu acredito que o investidor da CEMIG pode ter um bom retorno no curto prazo. Claro, quando falamos de curto prazo em renda variável, é 2, 3 anos. E por falar em bons rendimentos, também não poderíamos deixar de olhar para a renda fixa, que está apresentando ótimos rendimentos no momento. E o CRI que eu adquiri, disponibilizado pela Ópia Securitizadora, é um CRI oferecido pela MRV, que é uma empresa imobiliária. E a rentabilidade do investimento é IPCA mais 10, ou seja, ter 10% de rendimento líquido acima da inflação é muito bom. Então, praticamente, eu aproveitei 3 grandes oportunidades do mercado no momento. Agora, o que você achou dessas escolhas? Concorda ou diverge de alguma delas? Comenta aqui. Como você que acompanha já sabe, eu estou montando a minha carteira de investimentos. E essa carteira é pública. E todos os meses, quando eu fizer os novos aportes, eu vou trazer aqui para você. Caso você tenha sugestão de algum ativo para a gente colocar nessa carteira de investimento, deixa aqui nos comentários. Prometo que eu vou avaliar com carinho e caso eu entenda que faz sentido para a minha estratégia, eu vou adicionar à carteira do canal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você fique por dentro assim que eu poste um novo conteúdo sobre essa carteira. Lembrando que ainda esse mês eu trago um novo vídeo falando sobre os dividendos. Então até a próxima e bons investimentos.